28 de julho de 2026. A principal via do Rio de Janeiro parou. Não por causa do trânsito ou um acidente, mas parou por conta de fuzis. Em plena luz do dia, motoristas abriram as portas e abandonaram seus carros no meio do asfalto. Aquilo era uma ação coordenada, pesada e que transformou a Avenida Brasil numa zona de guerra. O que as câmeras registraram foi uma invasão em larga escala. Grupos fortemente armados saíram de suas bases com um único objetivo: tomar territórios vizinhos à força, custasse o que custasse. A polícia montou uma operação emergencial, mas a velocidade e o tamanho do ataque deixaram claro um fato: a segurança pública havia se perdido. O poder agora ditava as regras, o horário e o local do confronto, paralisando a rotina de milhares de trabalhadores. Quando os tiros finalmente pararam, o silêncio trouxe uma dúvida: como uma disputa criminosa chegou a esse ponto? Quem deu a ordem para parar a cidade sabendo que o país inteiro estaria assistindo? A resposta revela que isso não é uma briga qualquer. É um projeto de poder muito maior e mais complexo do que imaginamos. E para desvendar isso, é preciso olhar para o novo mapa do crime. Esqueça aquela velha ideia do traficante vendendo drogas na esquina. Isso é coisa do passado. O que está em jogo hoje é controle de territórios. As facções funcionam como corporações bilionárias, brigando por rotas planejadas. Dominar um bairro significa controlar rodovias, portos e o ir e vir dos moradores. Mais do que drogas, o lucro vem da cobrança de taxas de serviços: internet, TV, água, gás e transporte. Ali, dois gigantes se enfrentam. De um lado, o Comando Vermelho, a maior e mais antiga facção do Estado. Do outro, o terceiro Comando Puro, o TCP, nascido de divisões históricas, tornando-se o maior obstáculo do comando. Eles adotam uma resistência militarizada e sabem que recuar significa perder tudo. Nessa disputa de bilhões, as comunidades viram peças. A geografia define quem vive e quem morre. Favelas no alto de morros são torres de vigia. Comunidades planas perto de estradas são centros de distribuição. E a regra agora é a expansão e a contenção do rival. No meio desse caos, um território em específico virou a joia dessa guerra. Estamos falando do Complexo de Israel. E entenda que não é um morro pequeno. É a união de 5 grandes comunidades da Zona Norte: Cidade Alta, Vigário Geral, Parada de Lucas, 5 Bocas e Pica-Pau. É uma área gigantesca onde moram milhares de pessoas. É uma verdadeira cidade fortificada, operando dentro do Rio de Janeiro. A posição desse complexo é o que chamariam de terreno vital. Isso porque ele faz fronteira com a Avenida Brasil e a rodovia Washington Luiz. Ou seja, ter o controle dessa região garante o monopólio das principais rotas de entrada e saída de armas e mercadorias. Além disso, a união dessas favelas cria uma proteção quase impenetrável. E é aqui que voltamos ao começo. Isso foi para tomar esse cinturão que o Comando Vermelho ordenou a ofensiva que travou a Avenida Brasil. Dezenas de homens armados tentaram romper as defesas do Complexo de Israel. Os confrontos duraram horas e horas. A polícia precisou usar veículos blindados e aeronaves para tentar frear aquilo. Só que o problema para os invasores é que aquela região foi desenhada e fortificada por uma única cabeça. Sob o comando de Peixão, apontado pelas autoridades como a principal liderança do TCP e do Complexo de Israel, a região deixou de ser apenas um conjunto de comunidades e se transformou numa das bases mais estratégicas da facção no Rio de Janeiro. E para garantir que ninguém tomasse o que era seu, Peixão transformou o local. Ele ordenou a construção de barricadas que parecem ter saído de zonas de guerra do Oriente Médio. Trilhos de trem foram fincados no asfalto. Blocos de concreto foram empilhados para impedir a entrada de blindados da polícia e dos rivais. No alto das comunidades, estrelas de Davi em neon azul foram instaladas para marcar o local. Mas veja bem, a dominação ali não depende só de fuzil. A administração é rígida. Tudo passa pelo crivo da facção, desde o sinal de internet até o bujão de gás que chega à casa do morador. A influência sobre os serviços locais e até sobre os quais
religiões podem atuar livremente no complexo, revela uma autoridade absoluta. E foi essa autoridade que acendeu o sinal vermelho dos rivais. Logo, a liderança do Comando Vermelho percebeu que o TCP estava ganhando muito terreno. O avanço de Peixão começou a ameaçar redutos históricos do CV. Deixar o complexo de Israel operar livremente significava aceitar um risco alto demais. Então, a ordem foi clara. O avanço precisava ser parado. Para essa missão, nomes famosos foram convocados. Boca e Tiriça, lideranças operacionais da facção, encabeçaram a ofensiva. Entenda que eles não são apenas atiradores, são estrategistas do crime. Foram eles que articularam o envio de homens, munição e dinheiro de várias favelas diferentes para financiar o ataque contra o adversário. As invasões deixaram de ser rápidas. O plano mudou para o cerco e o desgaste. A reorganização das lideranças focou em intensificar os ataques nas bordas do complexo de Israel. O objetivo é testar as defesas inimigas todos os dias, drenar a munição do TCP e preparar o terreno para confrontos finais. No entanto, para que isso funcione, o CV precisava dominar um caminho em especial no mapa. Entre as bases do Comando Vermelho e o TCP, existe uma faixa de terra que virou um corredor polonês. Áreas como Cordovil, Tinta e Dourado estão literalmente no meio do fogo cruzado. Quem vive ali acorda e vai dormir tenso. Essas comunidades servem como uma zona de transição entre os dois maiores criminosos do estado. Dominar esse território e esse corredor é ter a chave da vitória. Ele é a ligação entre os territórios rivais. Quem controla essa área garante a circulação de tudo que você possa imaginar até a fronteira inimiga. Perder a Tinta ou o Dourado significa permitir que o outro estacione na porta da sua casa. Agora imagine como isso transformou a região na fronteira mais sangrenta do estado. Os confrontos são diários. Mortes de lideranças locais acontecem de ambos os lados, alimentando ainda mais as vinganças. Ali, a violência é tão intensa que o próprio Estado tem dificuldade de entrar e permanecer. O pior é que essa tensão não se resume ao asfalto e às rodovias. O perigo também vem de cima. Longe da Avenida Brasil, na região da Tijuca, a dinâmica é outra. Nos morros do Cruz, Casa Branca e Chácara do Céu, a disputa acontece em ruelas íngremes e no meio da mata. As facções lutam por pedaços de morro em um ambiente onde qualquer passo em falso significa ser visto. Ali, o TCP vive praticamente encurralado. Eles estão cercados por comunidades imensas controladas pelo comando. Para manter essas posições, o apoio é feito pelas trilhas na floresta. Durante a noite, o som dos tiros ecoa por toda a zona norte. Imagine o impacto para os moradores vivendo sob a incerteza de qual bandeira criminosa estará no morro na manhã seguinte. E se a geografia já é um desafio, o crime decidiu adotar outros tipos de ferramentas para levar vantagem. As antigas estratégias ficaram para trás. Aquele vigia que ficava na laje com um rádio agora tem apoio aéreo. O uso de drones virou a tática deles. Com isso, fazem o mapeamento do território rival e da polícia em alta definição. O comandante do ataque agora tem vigilância em tempo real na tela do celular, sabendo exatamente onde cada pessoa está escondida. O alerta máximo mesmo soou quando adaptaram esses drones para carregar e lançar granadas. O risco para os moradores mudou completamente porque o perigo não vem mais apenas de uma bala perdida, mas de uma bomba que pode despencar diretamente no telhado da sua casa. Essa adaptação inaugurou uma nova e grave fase do combate. As forças de segurança agora enfrentam um inimigo que enxerga de cima e ataca à distância, exigindo novos equipamentos e estratégias para combater uma guerrilha que se modernizou. O que piora ainda mais é que a tecnologia não é usada só para atirar, mas também para aterrorizar. Tomar ruas não basta, é preciso gravar e publicar. A disputa territorial virou também uma disputa por narrativa, já que os criminosos usam câmeras acopladas aos próprios coletes para gravar invasões. E esses vídeos circulam rapidamente. É uma demonstração do que acontece
para humilhar o adversário publicamente. Perfis falsos fazem propaganda do crime e promovem a famosa guerra psicológica. Ameaças de invasão são divulgadas horas antes do ataque real, com o medo chegando pelo celular antes mesmo do primeiro tiro. Essa enxurrada de vídeos falsos e verdadeiros cria um cenário onde as informações são sempre meio contraditórias. Uma facção diz que tomou a área, a outra diz que defendeu. O resultado é simples. Ninguém sabe quem realmente está no comando. E sair de casa vira um risco. Mas se você acha que tudo isso é um problema exclusivo do Rio de Janeiro, preste um pouco mais de atenção. A influência do Comando Vermelho e modelo do TCP estão rompendo as fronteiras do Estado. Eles buscam novas capitais e cidades do interior para expandir as rotas de tráfico e dominar mercados que antes eram pacíficos. O perigo apareceu em lugares como Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Facções locais e membros foragidos do Rio começaram a aplicar a mesma coisa. Ataques armados, queima de veículos e tomada de pontos de distribuição à força. E se em Contagem a disputa gira em torno de locais urbanos, na Amazônia o ponto ainda é maior. Estamos falando de algumas das principais rotas utilizadas para transportar drogas vindas da Colômbia e do Peru. Em cidades como Tabatinga, na fronteira do Brasil com os dois países, rios e corredores fluviais se tornaram regiões estratégicas. Bom, independentemente de tudo isso, quem perde já está definido. O preço de cada bala disparada é pago por quem não tem nada a ver com essa disputa truculenta. Moradores vivem presos nesse fogo cruzado. A rotina é interrompida com postos de saúde fechando, ônibus que não conseguem passar e escolas cancelando aulas. O medo dita o ritmo da vida de milhões de pessoas que só querem trabalhar, só querem o direito de viver. Com facções expandindo para outros estados, muito dinheiro e acesso a novas tecnologias, não há um fim claro dessa situação. Os desafios para as autoridades aumentam a cada dia que passa. E o que pode acontecer daqui para frente, ninguém sabe. Agora, quantas regiões ainda serão arrastadas para esse conflito antes que ele encontre um limite? E será que esse limite realmente existe? Deixe a sua opinião e muito obrigado pela sua companhia especial.